Abra sua Bíblia lá no livro de Atos. Eu tenho hoje o compromisso de, com vocês, estar lendo novamente esse texto. Nós iniciamos esta exposição lá no primeiro domingo de novembro e tivemos aí, na semana passada, o culto de despedida, o culto de alta, na verdade, das meninas da Mibam, um culto maravilhoso em poder perceber o quanto Deus continua agindo e transformando vidas, né? E nós vimos isso a semana passada, o testemunho aqui da Tati, que está conosco, vimos o testemunho das irmãs, e tem sido extraordinário perceber que Atos continua acontecendo, não é verdade? Que o Espírito Santo de Deus continua atuando, que Deus continua transformando pessoas. Tivemos um exemplo claro aqui a semana passada. No primeiro domingo de novembro, nós olhamos para esse texto e nós trabalhamos algumas questões. Então, eu queria primeiro ler o texto com você novamente. E após ler o texto, gostaria de relembrar aquilo que nós compartilhamos lá no primeiro domingo. E aí nós vamos, então, nessa noite, olhar para 3 pontos, que foi onde eu parei com vocês, e entender o que de fato é um crente pentecostal. Quantos crentes pentecostais tem aqui? Deixa eu ver. Você vai entender nessa noite, na essência da palavra, o que de fato é ser um crente pentecostal. Quais são as características destes. E de que maneira ele se comporta. De que maneira ele está agindo diante das funções ou diante do compromisso, das responsabilidades que Deus o incumbiu como igreja. E aí nós vamos tentar entender algumas coisas. Então leia comigo o texto de Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13, vai dizer assim, estarei lendo na NVI. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Gente, quando você começar a ler do jeito que eu estou lendo aqui, se você tiver uma caneta aí, vá anotando pontos como esse, ó. Começaram a falar noutras línguas. Anota essa aí, a palavrinha noutras línguas. Passa a canetinha e anota aí que isso é importante. Conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Anote isso aí, vindo de todas as nações do mundo. É importante para o entendimento do texto. Verso 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Portanto, partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes e vindo de Roma, tanto judeu como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônito e perplexo, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Eles beberam vinho demais. Nós vimos a semana passada, só a guisa de introdução, relembrando aqui para vocês, semana retrasada, que esse é o texto do cumprimento da promessa que o Senhor Jesus havia feito para os seus discípulos. Jesus havia dito para eles, tanto no Evangelho de Lucas, no final do Evangelho de Lucas, como também no capítulo 1, onde observamos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aqui está acontecendo justamente o cumprimento da promessa. Jesus havia dito para os seus discípulos em João capítulo 16, que se ele não for, a promessa não se cumpriria, o Espírito Santo não viria. Então era necessário que ele fosse, para que o Espírito Santo então viesse e pudesse estar habitando para sempre na vida daquele que é salvo. Isso acontece quando o Senhor Jesus é assunto aos céus, no capítulo 1, capítulo 2, então eles estão todos reunidos no mesmo lugar, orando ao Senhor, perseverando ao Senhor em unidade, e aí então o Espírito Santo de Deus vem sobre ele e os batiza. Essa é a expressão bem interessante. Falei para vocês que esse é o momento, tem todas as nações
povos de todas as nações reunidas, judeus que estavam espalhados por causa da dispersão que havia acontecido, espalhada em cada região, com aproximadamente 15 nações que se reúnem para o dia de Pentecostes, que estão ali presentes. Era uma festa 50 dias depois da Páscoa, onde eles celebravam as colheitas, celebravam ali um tempo de alegria, de gratidão a Deus pelas colheitas do ano, e eles estavam presentes. Então, nesse momento, Deus estrategicamente derrama o Espírito Santo sobre aqueles discípulos. Quantos discípulos eram mesmo, que eu não me recordo? Eu queria ouvir de vocês para beber uma água. Quantos discípulos eram mesmo? 11, 120, 12, e agora? Matias já não... isso mesmo, já não estavam lá? Eram quantos? Eram 120, irmãos. Estavam todos reunidos ali. A ideia é que eles não estão agora, aparentemente, dentro do cenáculo. A princípio, os 12 estão no cenáculo, junto com os irmãos de Jesus, Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres. Mas a Bíblia fala que eram 120, aproximadamente 120 discípulos estavam ali reunidos. É óbvio, alguns comentaristas dizem que o local, a casa da mãe de João Marcos era enorme, o cenáculo era um espaço enorme, cabiam pessoas, era um espaço onde tinham 120, todos discordam disso, que aproximadamente essas 120 pessoas se reuniam em outros locais, mas eles estavam juntos. E é nesse momento que o Espírito Santo de Deus vem sobre eles, aí a palavra de Deus diz então que eles passaram a falar noutras línguas. Então, a semana retrasada eu falei para vocês que eu queria desconstruir algumas ideias existentes sobre o verso 2, 3 e 4. E aí, quais são as ideias existentes? Nós começamos a conversar sobre isso. E a primeira ideia que eu falei para vocês que nós iríamos desconstruir era... Opa, deixa eu passar que aí você vai entender. O que é batismo do Espírito Santo? Essa é a primeira ideia. O que é o batismo do Espírito Santo? Queridos, deixa eu deixar bem claro para vocês aqui, se eu não me fiz entender na última vez, eu creio no batismo do Espírito Santo, mas ele acontece no dia em que você aceita Jesus Cristo, ok? Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, diz claramente que no dia em que você ouviu o evangelho da vossa pregação, tendo nele crido, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O batismo acontece no dia em que nós nos convertemos ao Senhor. Isso é batismo com o Espírito Santo. Tá bom? Fica claro aqui, eu entendo e creio no batismo com o Espírito Santo, e a evidência de que somos batizados com o Espírito Santo é se de fato nós já entregamos a vida para Jesus Cristo, já o entendemos e conhecemos que Ele é Senhor das nossas vidas. Então, se nós fizermos isso, nós somos então salvos. E aí nós vamos ver que algumas coisas que nós desconstruímos, é que você vai ver que o texto vai falar que havia um som como de um vento. Não tinha vento naquele lugar. O texto vai falar que apareceram sobre eles línguas como de fogo. Não havia fogo no lugar onde todos eles estavam reunidos. Então não tinha vento e não tinha fogo. O texto dá a ideia de que apareceram, a ideia de que havia algo como, mas não tinha. Ok? Era um som, era um barulho, ao ponto, se você ler o texto com uma leitura simples, prestando atenção, você vai ver que esse barulho foi que chamou a atenção daqueles que estavam reunidos na festa do Pentecostes, ao ponto de atraí-los até o local do barulho, e a partir daí, aqueles discípulos passaram a falar noutras línguas. E aqui é um outro ponto que eu falei para vocês. Passaram... Cadê? Travou aí, Lívia, me ajuda aí. Isso, e eu falei para você que línguas são essas, porque aí há uma confusão de tentar entender de que estas línguas são línguas estranhas. Não existe línguas estranhas. Tanto aqui no texto, como no texto de Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 14, especificamente, a palavra língua que aparece é glossolalia, o dialecto. Não existe língua estranha, são línguas inteligíveis, são idiomas. A expressão noutra língua é a ideia de que aqueles que estavam reunidos no dia de Pentecostes passaram a ouvir na sua própria língua materna outra língua, língua inteligível. O maior milagre do Pentecostes não era eles
estarem falando noutra língua. O maior milagre no Pentecostes está no ouvir, não na fala. Todos entendiam ao mesmo tempo as maravilhas de Deus. O milagre não está na fala, está no ouvido, está no ouvir. Aquilo que Deus estava falando através dos seus discípulos que lá estavam reunidos. Então nós vimos aí de forma bem rápida essas três questões, esses dois pontos, o que é batismo do Espírito Santo e que línguas são essas. Essas línguas são línguas inteligíveis, gente. Não há uma língua estranha. Se der tempo, vou passar um vídeo ao final do culto. Talvez alguns aqui já assistiram, mas é interessante eu passar este vídeo. Então, o batismo do Espírito Santo é um batismo, ele acontece de forma única. Ele não vai acontecer várias vezes na sua vida. Ok? Você já aceitou Jesus Cristo, você é batizado. Pastor, mas como que é esse negócio então? Eu tenho o Espírito Santo, mas como que é essa questão de ter o batismo novamente? Você nunca terá o batismo novamente, você já tem o Espírito Santo. Agora, o ser cheio, que nós falamos a semana passada, é algo natural de todo aquele que se diz pertencer a Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é algo natural para cada um de nós. O antinatural é você dizer que tem o Espírito e não viver na dependência do Espírito, não desenvolver a sua salvação, não desenvolver o fruto. Isso é antinatural. Então nós vimos isso a semana passada e eu estou passando aqui de forma bem rápida, conversando com você sobre esta questão. Então, ser cheio do Espírito Santo, queridos, ou ser alguém completamente controlado pelo Espírito, a evidência de que isso acontece não é o falar em línguas, é a pregação do Evangelho. Preste atenção. Vou voltar a falar, falei a semana retrasada. Versículo 8 do capítulo 1 de Atos é a chave hermenêutica da interpretação de todo o livro de Atos. E o versículo 8 do capítulo 1 diz: mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Onde? Simultaneamente em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Simultaneamente vocês serão empoderados pelo Espírito para com uma única finalidade. Qual é? A pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o objetivo. É por isso que a promessa se cumpre aqui. É por isso que esses discípulos agora passaram a falar noutras línguas. Então a evidência de alguém cheio do Espírito Santo é a proclamação do Evangelho. Você é alguém cheio do Espírito Santo? Essa foi uma pergunta que eu fiz a semana passada. Você é alguém cheio do Espírito Santo? Você tem pregado o Evangelho de Cristo Jesus genuinamente, corajosamente, cumprindo a missão que o Senhor assim estabeleceu para a sua vida? Você tem feito isso? Então eu quero nessa noite, olhando para você, para esse texto novamente, começar a perceber algumas verdades que o texto nos apresenta. O que nós podemos aprender no poder do Pentecostes? Ou o que nós aprendemos com o poder do Pentecostes? A primeira coisa, deixa eu me organizar aqui, que aí fica mais fácil. Aqui na minha frente eu estou olhando para trás, é o hábito. Vamos lá. No poder do Pentecostes aprendemos que a chegada do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa provoca transformação nela e através dela. Isso é extraordinário, meus irmãos. Lá no Pentecostes, aquele povo estava reunido, seus discípulos. Quando o Espírito de Deus desce sobre a vida deles, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre eles, provocou transformação na vida dele. Não tem como você dizer que pertenço a Cristo, vivo para Ele, sou alguém que sou habitado pelo Espírito Santo, se não há constante transformação em nossas vidas. Nós vivemos em constante transformação, porque esta é a ação diária do Espírito de Deus em nós, nos mudando coisas em nossos corações que muitas das vezes não está de acordo com a palavra, falas que não está de acordo com a palavra, às vezes situações em que nos comportamos que não está de acordo com a palavra, e esse Espírito que habita em nós começa a nos transformar diariamente, provocando transformação em nós e através de nós.
Porque as pessoas vão começar a olhar a vida daquele que pertence a Cristo, a vida daquele que tem o Espírito Santo de Deus, e vai falar: eu te conhecia, você era alguém completamente diferente, você foi transformado, teu comportamento mudou, tua fala mudou, tua vida mudou, o que aconteceu? E você vai testemunhar dizendo assim: foi Cristo, Ele mudou a minha história, hoje eu sou diferente, hoje eu não minto mais, hoje eu não roubo mais, hoje eu não mais traio a minha esposa, eu fui transformado. Quando o Espírito de Deus chega na vida de uma pessoa, ele provoca transformação. Isso tem que acontecer na vida daquele que é cristão. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, queridos. Olha para a vida de Pedro, olha para a vida de João. Quero pegar esses dois apóstolos sem olhar para a vida dos demais. Mas, queridos, se você olhar a vida de Pedro, a vida de João, eram pessoas que andaram com Jesus, foram escolhidos por Cristo, mas a vida deles foram transformadas de forma extraordinária. Falei no capítulo 21 de João recentemente com vocês sobre isso. Pedro, um homem rude, um homem que pegou a espada, cortou a orelha de Malco, um homem que era bruto na fala, um homem que era temperamental, um homem que foi completamente transformado por Jesus. Um homem que ao final da sua vida recusou ser crucificado como seu Senhor. Um homem que viveu agora para a pregação do Evangelho, para a transformação de outras vidas, porque foi transformado pelo próprio Deus e também pelo Espírito. João, sabe como João era conhecido? Nós conhecemos João hoje como o apóstolo do amor, mas João era conhecido como o filho do trovão. Um homem que chega diante da aldeia dos samaritanos, onde Jesus pede para que ele e outro discípulo vá preparar um local para que eles possam descansar, e chega naquela aldeia, não tem lugar para eles, porque os judeus não se davam com os samaritanos. João volta iracundo, João volta de uma forma bem brava e olha para Jesus e fala: Senhor, o Senhor quer que nós oremos para cair fogo do céu, para matar todos eles? João agora é conhecido como o apóstolo do amor. Queridos, no batismo do Espírito, na ação do Espírito, habitando na minha vida, habitando na sua vida, isso vai transformar, vai gerar transformações em nós e através de nós. As pessoas vão começar a olhar a minha vida, vão começar a olhar a sua vida, vão começar a observar a nossa vida e vão ver o comportamento da igreja. Aliás, o mundo está de olho na igreja. O mundo está de olho em nossas vidas para um deslize, para dizer: olha lá, não diz que é crente, você já ouviu isso? Olha lá, diz que vai na igreja. O mundo está de olho em nós, esperando um erro, uma falha para apontar, para dizer: olha, você diz que pertence a esse Jesus, mas ser crente como você eu não quero. Já ouvi isso. Eu já falei isso uma vez aqui, eu vou falar novamente, queridos. Foi logo quando eu cheguei aqui, eu não estou depondo, não estou mesmo, de coração. Estou falando de uma realidade que eu vivi assim que eu cheguei na PIB Cubatão, e eu fiquei assim assustado com a fala de um jovem que encontrei na fila do açougue. Ele ficava me olhando e eu com medo dele, eu falei: vou ser assaltado, porque ele ficava me medindo o tempo inteiro. E aí de repente ele foi se aproximando de mim, e eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou: você é o pastor que chegou aí agora, né? Eu falei: sou eu. E ele falou assim: eu vejo lá os cultos, eu vi que você chegou aí agora. Eu falei: poxa, que legal, que bom, você está ouvindo lá, aparece lá presencialmente, vem estar participando conosco nos cultos. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu gosto, mas eu tenho alguns amigos, frequenta lá, e para ser cristão como eles são, não vou. Falaram, eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês, e eu fiquei assustado. A vida fala muito mais. Quando o Espírito Santo habita em nossas vidas, ele provoca transformação em nós e através de nós. Olha o que John Stott, falando sobre essa questão de Atos, em um de seus comentários ele afirma. John Stott afirma que não pode haver vida sem o doador de vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade, nem comunhão sem a unidade do Espírito, nem caráter semelhante a Cristo sem o fruto do Espírito, nem testemunho efetivo sem o seu poder. Assim como um corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito está morta. Meus irmãos, o que eu estou falando aqui é que no poder do Espírito, o dia de Pentecoste é uma ação sobrenatural do Espírito na vida daqueles que estão reunidos para uma única finalidade: eles continuarem a proclamar as verdades de Cristo com a vida.
pregando o Evangelho. Por isso que eu vos falei algumas semanas atrás que o ser cheio do Espírito é algo natural para todo e qualquer cristão. Não tem como você, essa semana eu vou ser cheio do Espírito, na outra, não tem como. Você escolher os dias em que você quer ser controlado pelo Espírito ou não. Isso precisa ser cada dia evidenciado na sua vida. O pastor Alex gosta dessa palavra. Precisa acontecer o tempo inteiro. Nós precisamos mostrar Jesus, irmãos, em casa, com a família, no trabalho, onde quer que fomos, precisamos mostrar a Jesus Cristo como? Sendo cheios do Espírito, proclamando a palavra de Deus. John Stott faz esta afirmação, que assim como um corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito, sem o poder do Pentecostes está morta. E quando eu falo poder de Pentecostes aqui, querido, eu estou falando de uma dependência completa do Espírito em nossas vidas. Eu não estou falando aqui da ideia de que você deve estar agora pulando, você deve estar agora falando outras, uma língua que talvez não seja adequada. A gente tem que tomar cuidado. Eu gosto dos meus parentes, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, essa questão do ser cheio do Espírito Santo, que as pessoas confundem, que para você ser cheio do Espírito Santo, ela precisa ser evidenciado pelo fato de você falar uma língua estranha. Isso não é verdadeiro. O ser cheio do Espírito Santo é você ser cheio e pregar a palavra. Tem muita gente falando em língua e tem muita gente que não está orando, gente. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Eu acompanhei recentemente alguém que eu tenho que tomar cuidado. Eu acompanhei alguém recentemente que vivia uma vida aparentemente assim. Subia a monte para orar. Vigílias e mais vigílias. Mandava para mim as lives o tempo inteiro. E eu acompanhando. E aí eu percebi que em um dado momento essa pessoa desapareceu. E fui atrás. O que vivia aqui, dentro desse contexto de religiosidade, não era verdade no que se diz respeito ao contexto de família. Há uma falsa religiosidade, uma falsa humildade, que vem embutida com orgulho de querer ser mais espiritual do que o outro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A característica de quem é cheio do Espírito Santo é alguém que é transformado diariamente por ele. Não adianta você ser cheio do Espírito Santo sendo evidenciado por um dom que não existe. No meu ponto de vista, não existe, biblicamente não existe. Chegar em casa, quebra o pau. Grita com os filhos. Não arrepia na família. No trabalho não dá testemunho. A gente precisa voltar os olhos para as Escrituras e perceber de que o Espírito Santo, quando ele vem sobre a vida de uma pessoa, ela provoca transformações na vida dela e na vida das outras pessoas. A obra do Espírito não é um espetáculo, queridos. Trata-se do poder e da presença de Deus para a salvação e para a transformação de vidas. Não é espetáculo. A obra do Espírito Santo de Deus trata-se de uma ação dele com um objetivo, com uma finalidade, que é pessoas sendo alcançadas pelo poder do Espírito e pelo mesmo Espírito transformando as suas vidas.
De uma vida cheia do Espírito Santo depende da nossa compreensão da verdade, da nossa comunhão, da unidade, da construção do caráter de Cristo e do nosso cumprimento, do cumprimento da grande comissão. De uma vida cheia do Espírito Santo depende a nossa compreensão da palavra, depende da nossa compreensão da unidade do corpo, depende da nossa compreensão da exposição da palavra, de uma vida cheia do Espírito. Tem muita gente que diz, mas não é. É possível, pastor, ter crentes que foram batizados com o Espírito, e entenda, quando eu falo batizados com o Espírito, eu estou falando que foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que a garantia da nossa herança é o penhor. Diz assim, você é salvo, você me pertence. É a garantia de que nós pertencemos a Ele. É possível alguém pertencer a Cristo, ser salvo por Ele e viver uma vida vazia, se na dependência do Espírito é. Pessoas que simplesmente tiveram uma experiência com Deus e aí com o passar do tempo não foram mortificando, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5, a sua natureza carnal. E foi então vivendo uma dualidade. Na igreja eu levanto a mão, eu adoro, aqui eu sou cheio do Espírito, mas aqui eu não sou tanto. É possível, é por isso que Paulo, ao escrever a igreja em Éfeso, e vimos a semana retrasada, nos orienta, nos ordena que nós devemos permitir ser cheios do Espírito, sofrer a ação do Espírito, ser cheio dele, diariamente em nossas vidas. Que o Espírito te inunda, que você seja completamente dependente dele, cheio dele, para que não apenas as transformações na sua vida sejam notórias, mas que a notoriedade das transformações nas suas vidas seja um testemunho para outras pessoas, ao enxergar essas transformações, dizer, você está diferente, você é alguém completamente mudado e transformado, porque o Espírito Santo mudou a sua história. A vida cheia do Espírito Santo muda a forma de nos comunicarmos, meus irmãos. Não há confusão, não existe ruído. O que há é uma conversa edificante, salvadora e confortadora. Quando o Espírito Santo, Deus vem sobre as nossas vidas, não há ruído, ele muda a nossa forma de nos comunicarmos. E a primeira forma de nos comunicarmos, e especialmente no texto, é a proclamação da palavra. Mas como é que Jesus transformou a sua vida e não transformou a sua língua? Já pensou sobre isso? Não tem como. Não há possibilidade. Em Atos 2, no dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi dado à igreja a fim de fortalecê-la para pregar o Evangelho. Assim, uma igreja cheia do Espírito Santo não é simplesmente aquela que se declara ter um dom de falar uma língua. A igreja cheia do Espírito Santo é aquela cuja prioridade é a pregação do Evangelho. Na minha vida, eu prego o Evangelho, não apenas com palavras, mas com a vida, onde? Em todos os lugares. A minha casa, a minha família, no meu trabalho, onde quer que eu for. Por quê? Porque houve uma transformação na minha forma de comunicar. Antes eu era alguém rude, mas agora eu sou alguém manso. Eu já dei o exemplo para vocês dos discípulos. Pessoas que foram transformadas pelo Senhor e a forma de comunicar também. E eles passaram a ser mansos, amáveis. Existe uma fala que fala, o pessoal geralmente brinca, diz assim, aqui o sangue é baiano. Não há sangue baiano que Jesus não transforme, gente. Não, eu sou nordestino, nossa, eu era assim, eu vou ser assim. Não! Se você conheceu Jesus Cristo, você passou a ser a habitação do Espírito. A sua vida vai sendo transformada diariamente. Diariamente. Então, a vida cheia do Espírito muda a forma de nos comunicarmos. Se você não tem comunicado, não apenas da exposição da pregação do Evangelho, da palavra de Deus, mas também a forma como você se comunica com as pessoas, está na hora de começarmos a pensar em algumas coisas, em termos de mudança. E por fim, uma igreja
cheia do Espírito Santo, sempre causará reações aos que não estão familiarizados com as coisas do Espírito. Uma igreja, um povo cheio do Espírito Santo sempre causará reações aos que não estão familiarizados com as coisas do Espírito. Se você olhar o texto em que nós já lemos, você vai ver isso acontecendo claramente. Você vê isso acontecendo na vida de pessoas simples, como os galileus proclamando a verdade. Você vê isso acontecendo na vida dos apóstolos e os discípulos que lá estavam, e o povo que lá estavam, maravilhados de ouvir a pregação do Evangelho, porque eles pregavam num Cristo ressuscitado, essa pregação do Evangelho. E nós vamos ver isso a próxima semana, na pregação do Pentecostes. E ore por mim, porque vai ser a pregação do Pentecostes. E tomara que na pregação do Pentecostes se repita a ação do Pentecostes. E nesse dia muita gente se converta ao Senhor. Ninguém disse amém, eu vou até tomar água. Foi o que aconteceu. Presta atenção. Eu vou adiantar uma coisa. Não tem como ter vida cheia do Espírito Santo se essa vida ela não está linkada na exposição genuína e adequada da palavra de Deus. Tem que ter pregação. E aí, meus irmãos, vamos tomar cuidado. Nós estamos vendo tempos difíceis. Eu fiz uma aliança comigo mesmo de não dar ênfase àquilo que aparentemente querem que se dê ênfase. Você sabe do que eu estou falando. Mas a gente tem que tomar cuidado. Estamos vivendo tempos difíceis. A pregação do Evangelho deixou-se de ser comunicada genuinamente, adequadamente, como deveria ser. E nós estamos adequando os nossos ouvidos e o nosso coração a ouvir aquilo que não deveríamos ouvir. Isso nos traz um sério risco, porque não estamos ouvindo adequadamente o que a palavra de Deus nos apresenta. Mas alguém, uma igreja cheia do Espírito Santo, sempre causará reações aos que não estão familiarizados com o Espírito Santo. As pessoas, elas não entendem o porquê os crentes da PIB Cubatão, os selados da PIB Cubatão, saem aí os sábados para abraçar o povo na rua e fica falando que povo maluco é esse. O povo não entende o porquê desse povo que sai para ir compartilhar de Jesus antes da pandemia, para estar na rua com cartaz dizendo Jesus te ama e abraçando e orando com o povo na rua. Eles não entendem. Mas como eles entenderão, diz o apóstolo Paulo, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Há uma responsabilidade nossa de irmos para comunicarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Acontece isso aqui, aqueles cheios do Espírito Santo começaram a falar das maravilhas de Deus, e diz o texto que aqueles que ouviram ficaram atônitos, maravilhados, perplexos, e perguntavam: o que é isso que esses estão falando? E o versículo 8 diz então que estes diziam: nós estamos ouvindo as maravilhas de Deus na nossa própria língua materna, nós estamos entendendo, mas o que é isso? O versículo 5 diz que havia judeus espalhados de todo o mundo, debaixo da terra, debaixo do céu, de toda a parte geográfica. Havia aproximadamente 15 nações naquele lugar. E diz que eles estavam perplexos, maravilhados. No final do versículo 11, eles repetem novamente dizendo, Lucas repete novamente dizendo: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E novamente repete-se: atônitos, perplexos, todos nós nos perguntávamos uns aos outros: que significa isto? E aí o mais extraordinário é que sempre existirão aqueles que ouvirão o Evangelho de Jesus Cristo, serão alcançados e transformados por eles, mas também sempre existirão aqueles em que zombarão e que perseguirão a igreja que na ousadia e no poder do Espírito tem proclamado as boas novas de Cristo Jesus.
É isso que acontece aqui no versículo 13. Diz então: alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Você percebe? Uma igreja cheia do Espírito Santo causará reações aos que não estão familiarizados com as coisas do Espírito. Haviam aqueles que zombavam. Note que nem todos respondem positivamente, embora fosse um milagre extraordinário. Todos estavam ouvindo as maravilhas de Deus, porém não foi o suficiente para convencer os escarnecedores, aqueles que zombavam. O livro de Atos, queridos, registra não apenas conversões, pessoas que se voltaram para o Senhor, mas também da feroz oposição, da pregação genuína do Evangelho de Cristo. E nós devemos esperar isso também na resposta nesse tempo de hoje. A igreja que prega genuinamente o Evangelho tem sido trocado pelo Evangelho que tem entrado sutilmente e de forma mais palatável na vida daqueles que assim os preferem. Então é muito mais fácil eu estar ouvindo aquilo que é agradável a mim, mais palatável, do que ouvir as verdades do Evangelho. E levantarão aqueles então para assombrar dessas verdades do Evangelho. E a resposta de Pedro a estes veremos na próxima semana. Mas nós precisamos entender que uma igreja que é cheia do Espírito Santo sempre causará reações ao que não estão familiarizados com o Espírito Santo de Deus. Não entenderão as reações da igreja. É interessante que nesses 2 sábados aí que nós tivemos lá no projeto, o Aurélio compartilhando conosco, enquanto as crianças ali estavam brincando, alguns se aproximaram, algumas famílias, e perguntavam assim: o que é isso? Que projeto? O que vocês estão fazendo aqui? E o Aurélio pôde explicar o que era o projeto, oportunidade de dizer assim: nós somos uma igreja que prega o Evangelho através de uma ferramenta chamada esporte. Nós estamos aqui com um trabalho com crianças e com adultos para dizer que Jesus Cristo pode mudar a vida de vocês. E alguns vão dizer assim: legal. Outros vão falar: que besteira. Que besteira. Seja um crente pentecostal. E o que é um crente pentecostal? É isso que eu quero levar você a pensar agora. O que é um crente pentecostal? Um crente pentecostal é isso aqui, ó. Ser um crente pentecostal é ser alguém que é cheio do Espírito e recebe o Espírito, que vive e anda no Espírito, ora sem cessar. O crente cheio do Espírito, um crente pentecostal, é um crente que cultiva o fruto do Espírito, que desenvolve a sua salvação, como diz o apóstolo Pedro. Um crente cheio do Espírito, um crente pentecostal, é alguém que fala de Cristo no poder do Espírito, ele anuncia o Evangelho. É disso que se trata o dia de Pentecoste, é isso que se trata ser um crente pentecostal. Não mais do que isso. Receber o Espírito, viver e andar no Espírito, a igreja orava sem cessar, cultivar o fruto do Espírito. E falar do amor de Cristo no poder do Espírito. Você é um crente pentecostal? Sim? Quantos crentes pentecostais nós temos aqui? Parece coisa de pentecostal, deve ficar perguntando quantos crentes pentecostal tem, né? É para você pensar. Você tem cultivado isso na sua vida? Você é alguém que de fato estuda a palavra, você dedica tempo para a palavra, você vive para o Senhor. Você é alguém que está orando constantemente. Lembro-me de uma ocasião, ainda como atleta, que nós fazíamos um percurso, ainda quando treinávamos, nós saímos da Ilha Pochá e corríamos até lá, a ponta da praia. E eu lembro-me que naquele momento em que eu estávamos correndo, eu sempre desenvolvi o hábito de poder falar com Deus. E eu ia correndo na praia, ia orando, conversando com Deus. E aí vem um amigo do meu lado, o Jorginho, que sempre correu ao meu lado. E ele ficava olhando para mim falando assim: você está ficando maluco? Eu estou aqui morrendo para respirar e você está correndo falando? E ele não entendia. Cultive uma vida de oração, persevera. Desenvolve a salvação. Trabalhe o fruto do Espírito na sua vida. Pregue o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a mensagem central do livro de Atos.
a pregação do Evangelho de Jesus Cristo nos 4 cantos da terra, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo em Jerusalém, Samaria, Judeia e assim até os confins da terra. Essa é a mensagem central aqui do texto. Não tem a ver com línguas, não tem a ver com fogo, não tem a ver com vento, mas tem a ver com a mensagem que é: Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e morreu pelos teus pecados, Ele te ama. Esta é a mensagem. Não tem outra mensagem. Não tem outro objetivo. Não tem, meus irmãos. Isso é ser um crente pentecostal. Muito diferente e com muito amor e carinho. Aqueles que entendem de outra forma, mas ser crente pentecostal é isso aí. Alguém que estuda e guarda a palavra. Alguém que vive e anda no Espírito orando sem cessar. Alguém que cultiva o fruto do Espírito, desenvolve a salvação. E alguém que fala do poder, fala de Cristo no poder do Espírito anunciando o Evangelho. Isso é ser crente pentecostal. E aqui está cheio. Graças a Deus por isso. É, irmãos? Eu quero nessa noite concluir a mensagem do poder do Pentecostes, desafiando você a refletir sobre tudo aquilo que nós vimos até agora. Em Atos, para você, observamos a característica de uma igreja cheia do Espírito, que é: qual que é essa característica? Uma igreja unida, uma igreja marcada pela oração, uma igreja que persevera no Espírito Santo e na pregação fiel do Evangelho de Cristo e da salvação. Esta é a marca de uma igreja em Atos para você. Uma igreja unida, marcada pela oração, pela presença do Espírito Santo e a pregação fiel do Evangelho da salvação de Cristo. Que essas características sejam visíveis em nossas vidas como igreja. Que Deus nos ajude a sermos crentes pentecostais. Ninguém disse amém. No conceito da palavra de Atos, não daquilo que vemos, ok? Quando eu falo que Deus nos ajude a sermos crentes pentecostais, é que Deus nos ajude a sermos pessoas que estudem e guardem a palavra, a sermos pessoas cheias do Espírito Santo, que orem sem cessar, que desenvolvam o fruto e que pregam o Evangelho no poder do Espírito. Isso é ser crente pentecostal. Você entendeu? Viva unido. Viva marcado pela oração. Pregue o Evangelho fielmente. Pregue. É isso que o Senhor requer em Atos para você. Em Atos para mim e para você. Vamos orar? Você entendeu? Você em casa entendeu o que é ser um crente pentecostal? É isso aí. Queridos, eu quero só passar um vídeo, e talvez aí você fale: pastor, mas não vai ficar fora de contexto? Não, não vai ficar fora de contexto não. Eu preciso, porque esse é um assunto em que se diz respeito não apenas àquilo que as Escrituras nos diz, mas esse é um assunto que se diz respeito a uma questão doutrinária na igreja local, ok? Então, deixa eu deixar claro e aberto aqui para todos. É assim que cremos. Ok, irmãos? Volto a frisar: respeito tudo aquilo que você viveu, respeito suas experiências, mas à luz da palavra de Deus, ser um crente pentecostal ou o poder do Pentecoste não tem nada a ver com pular, com gritar, com falar em uma língua estranha. Não tem nada a ver. O poder do Pentecostes tem a ver com a pregação genuína do Evangelho de Cristo Jesus. Isso. É isso que acontece. Preste atenção. Se você ler o livro de Atos, e eu desafio você a fazer isso, você vai ver que a partir do capítulo 2 em diante, o que acontece é homens e mulheres comprometidas e cheias do Espírito Santo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo onde quer que eles estivessem. É isso que vai acontecer agora. Atos capítulo 3, você vai ver isso.
Atos capítulo 4 você vai ver isso. Atos capítulo 5 você vai ver isso. Atos capítulo 6 você vai ver isso. A pregação do evangelho está acontecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Pastor, mas o que acontece no capítulo 10, lá na casa de Cornélio? Acontece justamente o que aconteceu aqui, para mostrar um sinal de que aqueles então receberam também o Espírito e foram selados para a pregação do evangelho. Pastor, mas por quê? Porque Pedro considerava que o gentio era imundo. Tem todo um contexto. É por isso que o Espírito Santo, para mostrar para Pedro, Pedro, não faça acepção de pessoas, eles também serão selados pelo Espírito. É isso que acontece lá, gente. Mas nós vamos chegar lá, eu espero em você. Você continue firme e perseverante. Se porventura, dentro desse período, eu e o pastor Alex fomos arrebatados, alguém continua aqui, a gente vai deixar tudo pronto e alguém continua aqui. Amém, irmãos? Ninguém? Amém? Que amém, rapaz, faz isso não. Nós estaremos lá no céu, em nome de Jesus. Então eu vou passar um vídeo, porque esse vídeo tem a ver com essa questão do falar em línguas. Eu passei domingo de manhã aqui para a minha classe e achei por bem fazer isso agora também. Geralmente as pessoas, quando vão falar sobre esse assunto, que é um assunto muito polêmico e doutrinário, denominam que o dom de línguas é o dom da língua dos anjos. Já ouviram falar? Isso é língua de anjo. Quem fala em língua estranha fala língua de anjo. Já ouviram falar sobre isso? Só, gente, que você lê o Antigo Testamento, o Veterotestamentário, o Novo Testamento, você não vai ver anjo falando estranho. Você vê o anjo falando a língua do povo. Pô, chegou lá na casa de Abrão e falou a língua de Abrão. Abrão entendeu, Sarai, Sara, tua mulher vai te dar um filho. E ainda comeu coalhada. Você vê quando o Gabriel vem conversar com Maria para falar para ela que ela era bem-aventurada, porque dela então geraria o Messias, ele fala a língua dela. Quando Zacarias estava lá no templo, no turno de oração, quando o anjo aparece para Zacarias e fala assim, Isabel, tua mulher vai gerar um filho, não fala uma língua estranha, fala a língua dele. Entenderam? Mas usam um texto, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 13, para falar ou defender de que o dom de língua é a língua dos anjos de que Paulo fala. Gente, equivocadamente. Então, só para a gente dar uma olhada, é muito legal, é um vídeo da Igreja Batista Redenção, pastor Marco Graconato, muito interessante, uma breve exegese, um texto tão simples, mas tão esclarecedor. Queria que você olhasse, observasse, a gente ora encerrando, vamos adorar a Deus com cântico e logo em seguida nós concluiremos o culto. Por favor, Lívia, solta para mim. Coríntios 13:1 está escrito: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa. Você entende esse versículo? O meio evangélico está cheio de gente que diz que fala línguas de anjos. São pessoas que ficam pronunciando palavras sem significado nenhum, tipo Xalamacandúria, Balarimanai, Chácara da Jaca. Elas afirmam que falar desse jeito é falar línguas de anjos. Mas será que Paulo quis dizer isso quando falou sobre línguas de anjos? Fala sério! Na Bíblia, nem os próprios anjos falam assim. O que então significa línguas de anjos? Bem, uma leitura normal mostra que em 1 Coríntios 13, Paulo usa muito uma figura de linguagem chamada hipérbole. Sabe o que é uma hipérbole? Hipérbole é um exagero, às vezes tão grande que chega ao absurdo, dizendo até coisas que não existem. Por exemplo, Paulo disse em 1 Coríntios 4,15: ainda que vocês tivessem milhares de tutores, mesmo assim não teriam muitos pais. Isso é uma hipérbole. É um exagero até o ponto do impossível, pois ninguém poderia ter milhares de tutores, né? É
esse mesmo tipo de linguagem que é usado em 1 Coríntios 13. Uma prova disso é que nesse texto, Paulo usa outras hipérboles. Ele fala de saber toda a ciência, de conhecer todos os mistérios. Ora, tudo isso é um exagero. Não existe ninguém que sabe toda a ciência, nem ninguém que conhece todos os mistérios. Está vendo? É muito claro o uso de hipérboles nessa passagem, e as línguas de anjos são apenas mais uma delas. Na verdade, ninguém fala línguas de anjos. Essas línguas nem existem. Paulo fala assim para exagerar e mostrar que nada é mais importante do que o amor. Por isso, se alguém começar a dizer coisas sem sentido perto de você e afirmar que isso é língua de anjos, não acredite nessa pessoa. Esse seria o maior erro do mundo. Usei uma hipérbole. É isso aí, queridos, de forma tão simples. E é isso que é língua de anjos. Coloque de pé, vamos orar. Queria desafiar você a orar aí, pedindo a Deus que em atos para você continue ouvindo a voz do Pai, se colocando diante dele. Peça ao Senhor agora aí no seu coração: Deus, me ajuda a ser cheio do teu Santo Espírito, ser dependente, transforma a minha forma de falar, a minha vida diariamente. Me ajuda a proclamar a tua palavra genuinamente onde quer que o Senhor me envie. Esse é o objetivo. Vamos orar, meus amados. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina através, ó Pai, da tua palavra, que o maior milagre do Pentecostes foi, Senhor, foi o povo ouvir as maravilhas de Deus, a pregação do Evangelho, as boas novas de que Jesus Cristo, a promessa do Pai para morrer na cruz pelos nossos pecados, aconteceu. Senhor, obrigado, Pai, porque naquele grande dia, ó Deus, houve transformação de vidas. Aquele grande dia, Senhor, houve salvação. E nós queremos, ó Pai, da mesma forma, rogar ao Senhor que nos encha do teu Santo Espírito. Se porventura, Senhor, temos vivido uma vida, Senhor, ó Deus, fora dessa realidade, que não é uma vida cheia na dependência do Espírito, exercendo fruto, perseverando em oração, ó Deus, uma busca constante, Senhor, ó Pai, desenvolvendo esta salvação. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, Senhor. Por favor, queremos, ó Pai, ser uma igreja que esteja comprometida com a grande comissão, com a pregação do Evangelho, com fazer discípulos, pessoas, ó Deus, que dão testemunhos, Senhor, não apenas, ó Pai, no jeito de ser, mas na fala, uma fala genuína, verdadeira. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece a cada um de nós, e a minha oração nessa noite é que o Senhor nos ajude a sermos de fato, Senhor, pessoas, irmãos, igreja, que vivam na dependência do teu Santo Espírito, para continuarmos na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, para darmos continuidade ao desafio que o Senhor lançou para os apóstolos e para a igreja, Senhor, primitiva. No tempo de hoje também, darmos continuidade na ação, Senhor, do teu Santo Espírito, transformando vidas, ó Pai, diariamente no nosso contexto de vida. Por favor, Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Eu oro nessa noite grata ao Senhor por este tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.